Você, você pode sentar. Eles permanecem de pé. Eu não sei se os garotos sentiram a mesma coisa que eu com esse louvor, mas certamente quando o Luiz Arcanjo, o Ronald, o Deco, o André fizeram esse louvor, eles estavam bem jovens, porque eu acho que eles não conseguem mais ficar rodando, não. Caramba, dei uma cansada aqui, viu? Até para cantar. Meu Deus. E é assim mesmo. Mas o fato é que há uma promessa de Deus. Tem alguém falando? Não, né? Tem alguém falando comigo dentro da igreja? Não. Tem não, com certeza. Não tem, né? Então, há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus muito grande para o povo que se submete ao Senhor, para o povo que se humilhar diante de Deus, para o povo que se arrepender, para aquele que se arrepender e se prostrar diante de Deus. O Senhor faz uma promessa: te perdoarei e sararei a sua terra. Não há terra mais importante para ser sarada do que o nosso coração. A palavra de Deus manda que a gente tome muito cuidado com o coração, porque ele é fonte. Ele é fonte de sentimentos. A Bíblia diz que ele é corruptamente enganoso. Então nós precisamos ter o nosso coração sarado, curado por Deus, para que a gente possa começar a ouvir aquilo que Deus está nos chamando. Deus chamou a você que está aí sentado, você que já passou pelo encontro, você que já foi batizado, você que já frequenta a escola bíblica, você que já frequenta o CTPA, você que é um servo de Deus, assíduo, comprometido, determinado. Mas Deus nos chamou a todos para um crescimento, para uma caminhada de romper com limites, uma caminhada de ultrapassar as barreiras que nos detiveram até o dia de hoje, na posição que nos encontramos ou que nos encontrávamos. No caso de vocês, né, um grande início. E eu digo para você que um dos primeiros passos que a gente precisa tomar, humanamente falando, é algo que pouca gente gosta, mas é ser disciplinado. Deus não pode trabalhar numa vida que não tenha disciplina, uma vida que abomina a disciplina, uma vida que vive esperando que as coisas aconteçam. Não tem como Deus trabalhar nisso. Deus nos chamou, tem feito muitas promessas, e nós precisamos estar atentos às promessas que Ele fez a nós e buscar agora o caminho, os seus preceitos, para podermos ser um com Ele. Ainda que você imperfeito, ainda que nós imperfeitos, mas eu sou um com Ele. Eu sou determinado, estou me disciplinando, e as coisas começam a acontecer. As respostas de Deus começam a chegar. Engana-se quem pensa que pedindo a Deus, você vai obter as coisas porque você está pedindo. O Senhor já determinou todas as coisas. As suas bênçãos já foram determinadas sobre o povo de Deus. Ele disse que nós comeríamos o melhor da terra, que nós andaríamos nos altos montes, que a segurança seria total. Mas Ele também deixou as leis, os princípios, os preceitos para serem seguidos. Eles te conferem a proteção que você precisa. O Senhor já ganhou todas as coisas, já conquistou todas as coisas. Se a partir de hoje você entende isso e começa a viver uma vida com Deus, andando no centro do seu caminho, queridos, você não precisa se preocupar com a crise do Brasil, você não precisa se preocupar com as balas perdidas, sejam elas onde forem, com as blitz falsas, você não precisa se preocupar, você pode andar de cabeça erguida nas ruas, você não precisa blindar o seu carro, você não precisa desses excessos de proteção, que na verdade a palavra diz: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não estiver guardando, né? Então é melhor que o Senhor esteja te guardando. Esse povo subiu para o encontro, presta bem atenção, no momento de crise, no momento onde o dinheiro está escasso, no momento onde há um
uma grande porcentagem de desemprego, no momento em que portas de trabalhos estão se fechando, pessoas sendo demitidas, esse povo subiu para o encontro. E eu quero dizer para você que uma grande parcela deles não sabia nem o que estaria acontecendo nesse fim de semana. Eles foram porque foram impulsionados pelo Espírito de Deus para ali estar. Eu quero colocar 4 testemunhos para edificar a igreja. E eu quero chamar primeiramente aqui uma pessoa, Mariana. Onde está você, Mariana? Mariana do André, isso. Não, sem vergonha, filha. Onde está o André? Fica em pé, André. André é o marido da Mariana. E nós sabemos que você foi muito visitada por Deus. Eu quero que você conte para a igreja. A paz. Quem me trouxe para a igreja foi meu marido. A história de vida do meu marido, Deus salvou ele. E eu achava que eu era perfeita. E eu falava, agora está tudo bem, ele está salvo e está tudo bem. Mas o diabo, ele é tão sujo que ele me usou para atingir ele. Ele não podia chegar mais nele e me usou. E eu comecei a ficar uma mulher triste, amargurada, mal-humorada, sem vontade de fazer nada, não acompanhava o meu marido em lugar nenhum. Abandonei o meu marido. E uma semana antes do encontro, eu estava muito triste em casa. E eu sentei para conversar com ele. E a gente conversou, tivemos discussões, eu fiquei muito triste. E ele foi para a academia, eu fiquei em casa, abri minha Bíblia. E orei e pedi, Senhor, me ajuda, me dá uma luz, que direção eu vou? E ele me deu uma luz. Quando eu fechei a Bíblia, o meu telefone tocou. E era uma mensagem de uma irmã me mandando um encontro de Deus. E eu liguei para ele e falei, amor, eu vou para o encontro, você fica com as crianças. E ele falou, é tudo que eu mais quero. Glória a Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu voltei de lá transformada. Eu liberei perdão, amor. Eu liberei perdão. Deus me abençoou. E se eu fosse você que está sentado aí, eu não perdi essa oportunidade de se encontrar com Ele. Porque Ele é o Deus da salvação. E Ele vai te libertar, assim como Ele me libertou. Obrigada. Graças a Deus. Aleluia. Meus parabéns, André. Que bom, gente. Vocês não imaginam como eu fico feliz. Porque eu pergunto para você. A gente pode até muitas vezes liberar o perdão, mas quem limpa o coração é o poder e o amor de Deus, né? E andar com Deus é tão bom. A nossa igreja, é a sua igreja, ela está adquirindo uma nova característica. E a característica é de uma igreja que preza pela família. Uma igreja que vai começar a investir, já está investindo muito alto, muito forte, na estrutura familiar. Para que de fato você seja feliz. Para que de fato os seus filhos possam crescer equilibrados. Com os pensamentos no lugar, com uma visão do céu. E eu fico muito feliz com a Mariana e com o André, porque eles são preciosos demais para nós, para Deus, e sabemos que eles vão dar muitos frutos. Muitos casais, né? Muitos casais que hoje têm a vida conturbada. Lá fora, aqui dentro ninguém tem, graças a Deus, né? Dentro da igreja as mulheres são sábias, não são rixosas, né? Elas não implicam com os maridos,
maridos são educados, são meigos com as esposas, são amorosos. Oh, glória a Deus, aleluia. Seu Ivan, onde está Ivan? Vem cá. Ivan lá no encontro, eu ficava olhando para ele. Às vezes a gente vê uma pessoa quietinha, você não imagina o que está acontecendo ali. Duas coisas podem acontecer no encontro: ou você se fechou para não ouvir nada do que Deus quer falar com você, ou você está como uma esponja. E eu olhava para você, eu via você como uma esponja ali no canto. De vez em quando ele fazia assim. Era quando a palavra de Deus vinha, né? Arrancando feridas, confrontando, a pessoa recapitulando a sua vida e falando: meu Deus, será que eu posso fazer tudo de novo? Será que eu posso começar? Pode começar. Amém. Rapaz, eu tive uma felicidade muito grande no encontro, quando da palestra do pastor Pepeu falou sobre a família. Família essa hoje que vive muito conturbada. Pais e filhos não se respeitam, não se dão, mães se decepcionam com a convivência deles dentro da família. Então, há momento houve em que, pelas palavras ditas pelo pastor, eu me senti colocado naquela situação. Não em termos de desavenças e aborrecimentos e contratempos, muito pelo contrário. Eu e minha esposa, presente aqui, temos a felicidade de termos 3 filhos que nos locupletam. São 3 homens responsáveis, maduros, cientes do seu papel de filho, nos dão alegrias imensas, nos respeitam como nós os respeitamos e, inclusive, um deles é membro daqui da igreja. Foi ele que me convidou, apesar de eu bastante relutar, até que foi convencido. Voltei de lá muito feliz e pleno da consciência de que quem não tem Deus como nosso Pai não pode perdurar como Pai numa família como é a nossa. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Pedro. Onde está o Pedro? Ô, Pedro. Tapa na cara dá processo, hein? A paz do Senhor para a igreja. Pastor Jonas é assim, nós já conhecemos um tempinho e nós temos essa intimidade. Irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui. Foi um pouco difícil chegar, estou um pouco nervoso, porque ainda estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. Há muito tempo, os irmãos vêm me convidando para estar aqui, mas nunca consegui chegar até aqui. Tem uns 3 anos, meu amigo Nildo e a Mave Cristina. Cadê a Mave? Está aqui, ali. E o Ricardo. Mas esse final de semana, eles conseguiram me pegar. Numa crise que realmente o pastor falou, muito difícil para nós que somos comerciantes. Tem comerciantes, empresários aqui também, sabe disso. Mas nós servimos a um Deus que Ele tudo pode. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus. E uma frase que estava lá, marcou muito. Muitas frases estavam ali. Mas o que marcou muito nesse encontro meu são
coisas que eu sou há 28 anos assembleano, coisas que eu não tinha respostas. Eu pensava chegar ali naquele encontro, encontrar pessoas famosas, como a gente conhece, pessoas graduadas, mas não, eram pessoas falando com simplicidade, simples igual a mim e você que está sentado aí. Um monte de profeta chorão. Cadê os profetas chorão? Que choravam e faziam a gente chorar também. Que coisa gostosa, irmãos. Encontro com Deus é esse que eu fiz. Porque são pessoas simples falando de Jesus. São pessoas simples falando do mesmo problema que eu e que você tem. E eu fui com a minha família toda. Cheguei lá com meu filho, Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Tiago, vem cá, filho. Minha esposa linda, que é a esposa mais linda do mundo. Amém? A mais linda é a minha. Isso não vale, o microfone está comigo. Eu que tenho que falar. E meus filhos são meus filhos mais lindos do mundo, né, irmãos? Amém? Pode ser feio que dói, mas o pai sempre acha o filho lindo. Não é o meu caso. Irmãos, eu estou muito feliz. Muito mesmo. Agradeço muito a Deus. Eu vi respostas que eu não tinha 28 anos. Os meus filhos chegaram lá e falaram: pai, o Pedrinho, o que eu estou fazendo aqui? Só tem adulto, cadê os jovens? Eu falei: filho, Deus vai falar com você. Você já tem 20 anos, já é um adulto. Irmãos, eles ouviram coisas que eu não teria coragem de falar, que eu nunca falei, mas que eles ouviram. Então o encontro com Deus é assim, é surpresa. A crise está aí? Está. Quem é seu governo? Quem governa a sua vida? É a Dilma? É a Dilma? Quem governa a sua vida? É Deus. Para Deus tem crise, igreja? Não tem crise. Que Deus possa abençoar a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Eu estou feliz por tudo isso. Amém. André, é isso? Isso. André Rocha, onde você está? Amém. A paz, igreja. Vou ser breve, porque a gente sabe que o tempo é curto, mas o que eu tenho que falar é que sexta-feira, quando eu subi para esse encontro, só 2 pessoas sabiam como eu estava: Deus e minha esposa. Cadê você, nego? Eu te amo. Eu carregava uma mágoa há mais de 30 anos na minha vida. Eu tinha uma ferida do meu coração há mais de 30 anos que andava comigo. Eu, com 12 anos de idade, eu ouvi da minha mãe falando para mim: eu não sei por quê e para que você nasceu. E daquele momento até 4 anos atrás, eu consegui carregar aquilo comigo, mas com muita dor. E há 4 anos atrás ela teve um câncer e se internou. E pouco antes, acho que 1 semana antes de morrer, ela me pediu perdão. E eu não consegui perdoar. Aquilo vinha me cortando por dentro, me fazendo sofrer. Como o pastor falou hoje lá, eu tinha uma ferida aberta. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, eu tenho uma cicatriz que não dói mais. E se vocês têm uma cicatriz, entrega ela, essa ferida, para Deus, que Ele é fiel e justo e vai fazer ela virar cicatriz e nunca mais vai doer
na sua vida. Receba isso, igreja. Amém. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Quem veio quarta-feira no culto aqui? Levanta a mão. Muita gente, né? Melhor, quem não esteve quarta-feira? Levanta a mão. Muita gente também, né? Então deixa eu dizer para vocês. Na quarta-feira, quando nós saímos de casa, a Naira disse para mim assim: Deus me deu uma palavra de cura para hoje. E quando ela disse isso, eu fiquei imaginando que coisas extraordinárias estariam acontecendo na nossa vida, na minha e na dela, na vida da igreja, mas coisas mais que excelentes ainda aconteceriam, porque a palavra continua. A palavra está na Yauk TV. Você pode entrar lá no YouTube, Yauk TV, e assistir a palavra, passar para alguém. Eu perdi a palavra, porque eu estava fazendo um gabinete e ele se estendeu com o pastor. Mas uma frase ficou gravada: cicatriz é história, ferida aberta é morte. Então, o que o André estava contando aqui é que por 30 anos ele carregou uma ferida aberta. Uma ferida aberta, queridos, é uma porta de entrada. Biologicamente falando, quando você tem um corte no corpo, é quando você abre a porta para que bactérias e outros micro-organismos penetrem no seu corpo. Ferida aberta na alma é uma porta aberta que o diabo toda hora faz questão de lançar algum medicamento que queima, que arde, para você lembrar da ferida. Isso quando não entram outras contaminações que criam outras feridas. Ferida aberta provoca mais feridas na tua vida. E na palavra de cura, eu mencionei esta frase, e ela com certeza tocou muitos corações. E eu quero que toque o seu também. Amém? Se você tem ferida aberta, querido, hoje é a noite de você colocar no altar de Deus e pedir para o Senhor cicatrizar essa ferida de uma vez por todas, fazendo o que o André acabou de fazer. Gostaria de chamar a Débora aqui à frente também, para nós fecharmos o ciclo de... Oh, minha filha. Boa noite. A paz. Eu venho falar que eu não sei como dizer, é a primeira vez que estou dando um testemunho na minha vida. E eu sempre fui criada na igreja católica, desde pequena. Fiz catequese, fiz o crisma, mas eu sempre senti um vazio. E eu estava passando por um momento muito difícil. E aí uma amiga, a Luane e a Mariana, me convidaram para esse encontro. E eu falei, não tenho dinheiro, tá na crise. Aí ela falou, Débora, não tem problema, você vai. E lá eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo, assim. Muito forte, muito forte. Ontem, quando teve uma libertação, eu fiquei me tremendo muito, muito, muito. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu estava vendo as coisas acontecendo que eu nunca tinha visto. As pessoas sendo manifestadas, o mal sendo libertas, as pessoas sendo libertas do mal. E eu fiquei me tremendo. Aí as pessoas, depois do almoço, foi descansar. E eu não conseguia, eu ficava com aquilo tremendo, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu resolvi procurar as pastoras para conversar. E se fosse alguma coisa ruim, que eu queria que saísse de mim. Aí elas fizeram oração e falaram, não é nada ruim. Amanhã você vai ver que Deus vai agir. Isso é Espírito Santo. Eu falei, tá bom. Aí hoje,
qual é o nome dessa Gleice? A pastora Gleice estava fazendo uma palestra. Eu sentada na cadeira já me tremi toda. Falei, meu Deus. Aí eu tirei o chinelo, falei, o que é isso? Quando nós levantamos para receber o Espírito Santo, na hora, eu recebi de uma forma que minha mão começou a tremer, comecei a tremer toda. E aí eu não conseguia olhar nada. Com o olho fechado, eu não conseguia ver nada ao meu redor. E veio uma pessoa que eu não sei quem é também. Ficou orando comigo, falando, você está recebendo o Espírito Santo, acalma seu coração. E hoje eu estou transbordando. Eu estou completa. Deus me preencheu tudo. O Espírito Santo veio e eu quero ficar e eu não quero mais largar isso. Vamos ficar de pé. Vem fazer. Muito delicado no nosso país. Esse é o momento em que a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa ter um norte. E o nosso norte sempre vai ser, pode subir, Jorge, apresentando a governança do nosso país a Deus. Como disse, é um momento muito delicado. Momento em que o povo começa a sair das suas casas para reivindicar uma mudança, para dar um basta em todo o processo de corrupção que assola esse país, que assola com a humanidade, que assola com a sua população. Um sistema de corrupção que leva à necessidade de impostos absurdos, tirando de você o direito de ter uma vida melhor, de dar aos seus filhos uma vida melhor, tirando de você o direito de dar uma educação adequada, saúde adequada. E nós sabemos que o Senhor Deus está descortinando toda a imundície que até então sempre foi jogada para debaixo do tapete. O Senhor retirou o tapete, a imundície apareceu, e o Senhor está dizendo basta, basta. Hoje, num gesto muito bonito, a população foi às ruas sem que houvesse nenhum contratempo, apenas para dizer, não queremos mais isto. A função nossa como corpo de Cristo é o que nós vamos fazer agora. Você vai se levantar, você vai estender as suas mãos para aqui, e nós vamos abençoar o Brasil, esse novo Brasil. Gostaria que os pastores começassem conosco a segurar. Cada dia mais eu entendo o quão próximo nós estamos de um grande avivamento. Porque o capítulo 2 de Joel é um capítulo lindo. O final do capítulo fala de um tempo de avivamento sem precedentes, um derramamento do Espírito Santo sem precedentes. Mas o início do capítulo fala de um tempo escuro, um tempo de trevas, um tempo de violência, um tempo de atividade demoníaca, um tempo de desordem na nação. E no meio do capítulo, Deus dá uma ordem para que tudo seja revertido. Ele diz para que todos os sacerdotes possam levantar, se prostrar, levantar no sentido de fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer de melhor é orar. E é o que o Senhor diz, clama a mim e peça, poupa, Senhor, o teu povo. Não permita que o teu povo viva a vergonha. Isso tudo está escrito no livro de Joel. E quando o povo orou, sabe o que aconteceu? Deus começou a liberar palavras. E Deus começou a dizer que Ele repreendia o gafanhoto. E Ele começou a declarar que haveria restituição sobre a nação. E é isso que nós vamos declarar neste momento. O Senhor diz, eu quero ler para você um versículo antes de nós orarmos. O Senhor diz em Joel 2, Ele diz
Ele diz: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, e comereis abundantemente e fartareis, e louvareis o nome do Senhor, porque o vosso Deus se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Então estende agora a mão sobre a nação. Deus não te colocou no Brasil por acaso. Você não nasceu, eu queria ter nascido em outro lugar. Você nasceu aqui para ser abençoado aqui. E nós temos que orar por nossa nação. Senhor, nós queremos te louvar por nossa nação. Nós amamos o Brasil e nós levantamos as nossas mãos para clamar o que o Senhor mesmo nos ensinou. Poupa, Senhor, poupa a nossa nação, poupa o teu povo. Não seja o teu povo envergonhado, não seja essa nação mais motivo de escárnio entre as nações. Que todos vejam que o Senhor é o Senhor no céu e na terra. Que todos vejam que o Senhor respondeu a essa nação. Toda essa Senhor, essa lavagem vem da tua mão. É o Senhor que está lavando, purificando o Brasil. É o Senhor quem está tirando o que é sujo, o que é imundo. E o Senhor está tirando o espírito de corrupção. Nós declaramos a tua bênção, a restituição do Brasil, em nome de Jesus. Amém. Virando Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, expeles forte pávido colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como Deus ama esta nação. Podemos sentar? Como Deus ama esta nação. Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Oh, meu Pai, que alegria. Aí, diante de tantas coisas boas que Deus tem feito, nós poderíamos retribuir a Deus como? Com amor, com fidelidade, com gratidão. Os pastores estão envelhecendo, meu Deus. Oh, Jesus! O tempo chega para todos, até para os pastores, né? Ninguém está livre disso. Todos abriram? Salmo 23, você abriu, Naira? Então abra, filha, por favor. Oh, Jesus! Quem conhece o Salmo 23? Levanta a mão. Ei, bênção! Né? Que coisa linda. Quem deixa o Salmo 23 aberto em casa?
Quem deixa o Salmo 91 aberto? Um pouquinho mais de gente, né? Então, meu Deus, me lembro na infância, aquilo que nós tanto queremos que vocês façam com os filhos, meu pai fazia com a gente. E o Salmo 23 era muito lido por nós. E depois alguns hinos do cantor cristão também. Ele falava: Joninhas, senta aqui no colo do papai. Abria a Bíblia e lia, e lia, e lia. Um detalhe importante, ele era analfabeto. Mas a Bíblia ele lia. Como, eu te pergunto? Lia a Bíblia de uma maneira incrível, né? E depois pegava o cantor cristão e nós começávamos a louvar. E eu fico imaginando se naquela ocasião nós já estivéssemos debaixo de avivamento, debaixo do fogo do Espírito. Nós éramos evangélicos batistas e éramos muito fechados, né, para o Espírito Santo. Limitávamos demais o Espírito Santo. Então tudo que nós fazíamos era como se o Espírito Santo pairasse assim e ficasse aguardando um sinal nosso para ele e avivar o nosso coração. Mas interessante, não tinha aquele avivamento que nós temos hoje, aquela alegria que a Mariana contou aqui, que quando o Espírito Santo entrou, né, e que ela está que não se contém, porque ela continua exalando. Débora, era Débora? Oh, meu Deus. Eu estava aqui acreditando que eu tinha acertado. Falei: Jesus, puxa, lembrei o nome dela. Então não tinha esse avivamento, não tinha aquele fogo, mas tinha determinação. Havia um povo naquela ocasião, e por causa deles nós estamos aqui, obviamente, que não desistia. Eles haviam tomado uma decisão: eu sou de Deus, acabou. Se eu sentir ou não sentir, eu sou de Deus, a minha vida é essa. Eu quero ir para o céu, eu quero encontrar com Jesus, e eu não preciso sentir. Eles nem sabiam que podiam sentir. Quem já ficou arrepiado aqui com a presença de Deus? Levanta a mão. Oh, meu Deus, coisa linda. Quem já começou a orar e de repente a língua começou a embolar e... Espírito Santo, uma oração entre o teu espírito e o Espírito de Deus, uma comunicação que o diabo não pode entender, né? Não tínhamos essa determinação, mas tínhamos o conhecimento da palavra, tínhamos aquela determinação dos pais de pegar os filhos e arrumá-los e colocá-los na frente e levá-los para a igreja. Meus pais gostavam de cantar, por isso que eu canto muito, viu? E eles faziam parte do coral. Quantas vezes a gente teve que ficar sentadinho naquele banco de madeira, esperando eles ensaiarem, acabar o ensaio para irmos para casa. E depois tínhamos que caminhar um pedaço gigantesco. Demorava a passar o ônibus e às vezes nem tinha dinheiro para pagar a passagem para todo mundo. Então nós íamos a pé. A determinação de andar com Deus, querido, não pode ficar na dependência de que você sinta ou deixa de sentir. Se você é bem tratado, se as pessoas te amam e devem te amar, né? O princípio é que amemos ao próximo como a nós mesmos. Mas se por acaso houver algum impedimento, a sua vida com Deus não pode ser mexida. O seu compromisso com Deus não pode estar elevado a segundo ou terceiro plano. Deus é o primeiro plano da tua vida. Com chuva, sem chuva, com seca ou não. Tendo você hoje um relacionamento perfeito dentro da igreja ou não, em casa ou não, uma coisa não era mexida. A vida do meu pai e da minha mãe com Deus era imexível, independente de como eles se encontravam, dentro de casa. A hora de ir para o Senhor, de entregar ao Senhor o seu coração, a sua voz, o seu amor,
lá estavam eles. E eu acredito que essa foi a razão pela qual nós sobrevivemos e chegamos até aqui. Estava no encontro comentando a respeito de uma família que nós conhecemos por três gerações, onde os pais, humildes, pegavam seus filhos e quando ele recebia o salário dele, preste atenção nisso, quando ele recebia o salário dele, ele pegava aquele dinheiro, aquele monte de nota, botava em cima da mesa, chamava os filhos e falava assim, ó, papai recebeu tanto é do Senhor, mas não vamos entregar para a casa de Deus qualquer coisa. Eu quero que vocês escolham as notas mais novas, as notas mais bonitas. E eles aprenderam a fazer aquilo desde pequeno. E eles cresceram, todos os filhos, todos. A grande maioria são pastores. Todos eles caminham na presença do Senhor. Se tornaram alguns empresários famosos, bem-sucedidos, continuam escolhendo as melhores notas e depositando na obra do reino de Deus. Os seus filhos, todos, continuam dentro ou seja, a terceira geração, dentro da casa de Deus, todos fazendo a mesma coisa, aprendendo princípios que vão garantir a eles a perpetuação da bênção, a proteção. Serão pessoas bem-sucedidas, serão empresários bem-sucedidos se Jesus não volta a tempo. Porque Deus tem um lugar especial na nossa vida. Ele não pode ser tocado. O seu amor por Ele, a sua determinação, o seu tempo precioso não pode ser mexido, porque Deus é Deus. E você não pode colocar Deus em nenhum, Ele não cabe em nenhuma outra posição que não seja o primeiro, o único primeiro na sua vida. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aqui está escrito o quê? Nada me faltará. Mas eu quero que você coloque outra palavra aqui. Eu quero que você pegue a pessoa de Cristo e diga comigo: o Senhor é o meu pastor. No lugar do nada, você vai colocar: Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Você sabe que daqui para frente você começa a ver uma série de situações que são cabíveis à sua vida, que te pertencem, quando Ele não te falta. Vamos ver. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando Cristo não te falta, você sempre vai caminhar como ovelha do Senhor por pastos verdejantes. Não vai te faltar o alimento espiritual. Não vai te faltar os cuidados especiais. Não vai te faltar a limpeza, a purificação diária que nós precisamos passar por ela para podermos estar enxergando como devemos enxergar, para estarmos formatando pensamentos em nossa mente como devemos formatar, não como a terra exige, não como as ruínas deste mundo já nos ocasionaram, porque as ruínas deste mundo já te padronizaram. Nós fomos padronizados pelo mundo como consequência do pecado a ser maus, a ter pensamentos ruins, a ser vingativos, a ter dificuldades de liberar perdão. Mas se o Senhor não te falta, se Ele está contigo, acontecem coisas incríveis. Nós ouvimos na semana passada coisas incríveis a respeito disso. Vocês creem que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos de Deus?
Onde eles estiveram? Fornalha. Não sei qual é a tua fornalha. Talvez a tua fornalha não seja aquela de padaria. Dificilmente vai ser, porque você não é trigo, você não é pão para entrar ali. Mas você vive fornalhas todos os dias. E existem momentos na vida do ser humano que as fornalhas são quentes demais, elas ultrapassam os 1000 graus. Deus não está preocupado em te livrar da fornalha. Esse é o grande problema que você precisa hoje resolver na sua vida. Porque a maioria de nós pensa o quê? Mas eu estou com Deus, por que estou passando por isso? Eles não foram impedidos ou livres de serem jogados numa fornalha, mas Ele estava com eles. Você nem entendeu. Ele não faltou a eles. O quarto homem estava dentro da fornalha com eles. E quando Ele está contigo, seja onde for, nenhum fio de cabelo seu pode ser queimado, torrado. Você entra nas fornalhas, sai das fornalhas, entra em outras fornalhas. Fogo não te queimará, as águas não te submergirão. Que coisa linda. Daniel entrou onde? Na cova de quem? Não eram qualquer leão. Não eram quaisquer leões. Eram leões ferozes, famintos, que não podiam ver carne na sua frente. Eles deixaram aqueles leões ficarem pelo menos 10 dias sem comer. Porque o diabo queria ter o prazer de ver um homem de Deus permanecer fiel a Deus. Porque o grande problema do diabo hoje não é te derrubar, é provar a sua fé, fazer com que você desista de ser fiel a Deus. O grande problema hoje das covas de leões e fornalhas é o diabo chegar e te convencer de que você não deve fazer o que o Espírito do Senhor já testificou ao seu coração. Na hora de fazer, você desiste, fala, não vale a pena. Quando eles viram tanto a cova dos leões, quando viram as fornalhas, nós temos o testemunho de alguns rapazes, da mãe desses rapazes, obviamente, que fazem parte daqueles de cor de abóbora que o Estado Islâmico estava degolando. Pastor Mário Freitas contou pra gente aqui que ele esteve com a mãe daqueles rapazes. E ao invés dela estar murmurando, porque 2 filhos dela estavam no meio daqueles rapazes, aqueles que estavam na praia, né? E ela disse, os perdoei na mesma hora, porque eu sabia que ele só estava acelerando ali o encontro dos meus filhos com Deus. Nós temos fé, nós cremos nesse Deus. Estava lendo uma mensagem que mandaram da Suécia, Alemanha, igrejas evangélicas na Suécia, Alemanha e outro país, Portugal, acho, onde uma família inteira contava o seguinte testemunho. Morávamos no Afeganistão, só tudo agora. E o Estado chegou, o Estado Islâmico e outros, fizeram ameaças, e até o dia seguinte eles precisariam ter a resposta, caso contrário eles seriam como família toda dizimada. E naquela noite, eles começaram a pensar que precisavam de um Deus diferente. Quem sabe o Deus dos cristãos? Irmãos, e naquela noite aconteceu naquela casa o que tem acontecido com muitas casas islâmicas. O Senhor Jesus apareceu, entrou naquela casa e os fortaleceu. E disse para eles que eles saíssem, que nada lhes faltaria. Por quê? Porque Ele estaria junto.
E no que eles saíram, quando entraram num país, veio uma família e os acolheu. E eram evangélicos, eram cristãos. E eles começaram a ficar impactados. Receberam tudo o que precisavam, e dali eles seguiram para um outro país. E mais uma vez lá, uma outra família de cristãos estava para acolher, lhes fazer, lhes dar tudo o que eles necessitavam. E eles estavam dando esse testemunho. Mas no decorrer desses dias, nós temos tido vários testemunhos. Inclusive o pastor Mário Freitas está cuidando de alguns que acabaram tendo que sair de onde estavam, porque haviam tido uma experiência pessoal com Jesus. Quando aqueles homens na Babilônia veem leões como gatos domesticados, quando aqueles homens olham para uma fornalha e se aproximam dela e são consumidos pelo calor que exalava daquela fornalha, mas lá dentro Daniel estava em pé, íntegro, Sadraque, Mesaque e Abednego, de pé, caminhando, e olhavam de fora e viam que havia um quarto homem com eles. Sadraque, Mesaque e Abednego não precisavam enxergar o quarto homem, eles sabiam que o quarto homem estava com eles. Mas aqueles que estavam de fora precisavam ver para que uma grande transformação fosse feita naquele país, naquela direção. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, que quando você está para esmorecer, quando você está para desistir, o Senhor te manda um socorro. A grande questão é que muitas vezes você não está preparado para enxergar o socorro, ou seja, a mão de Deus. Foi uma boa alma, foi uma coincidência, já estava para acontecer. Nós sempre pensamos assim, e esquecemos que somos cuidados diariamente, com riquezas de detalhes que nós desconhecemos. Quando você mergulha na vida, quando você mergulha na biologia da vida, você percebe que se Deus não estiver te cuidando, sabe, não é cuidando de mim, é cuidando da humanidade. Diante de um desequilíbrio tão grande que nós criamos neste planeta, querido, ninguém estaria de pé. Ah, pastor, mas houve um tempo em que as bactérias matavam com tanta facilidade o homem, o ser humano. Não faz tanto tempo, né? Mas o antibiótico veio de onde? Caiu do céu? Já estava pronto. Já tinham fungos que produziam antibiótico. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? É que se a tua mente for a mente de Cristo, que se você levar a sua mente cativa à mente de Cristo, coisas extraordinárias que já estão feitas, que já foram preparadas, louvores que já foram feitos no céu, virão integralmente a você. Palavras, mensagens, estudos, palavras proféticas e reveladas virão até você. Não foi nada, absolutamente nada criado, ele já havia feito. Faltava apenas homens receptores, homens preparados, homens alinhados com o coração de Deus. Talvez toda a questão que você hoje reivindica a Deus, sabe, já está disponível. E você fala, Deus não responde, Deus não responde. E Ele nada pode fazer porque Ele já respondeu. Se o Senhor é o meu pastor, e Ele não vai me faltar, a minha alma se encontrará refrigerada. O refrigério, a calmaria. Alguém me disse nesta semana, pastor, eu preciso só de uma coisa. Eu falei, o quê? Paz. Eu preciso de paz. Se eu tiver paz, quando as dívidas aparecerem, eu vou saber colocar cada uma delas no seu devido lugar e tempo para ser paga. Se eu tiver paz, eu vou estar seguro e vou poder dar a cobertura necessária, a segurança necessária para a minha família. Eu não vou entrar em desespero, porque eu tenho paz.
Mas essa paz que você precisa e que você falou comigo, meu irmão, não é a paz que o mundo pode te dar. Não é a paz que a situação financeira pode te dar. É a paz que somente Jesus pode nos dar. É a paz que transcende, que foge ao entendimento humano. Jesus é a tua paz. Jesus é o remédio que você precisa. Capacidade, talento, Ele já distribuiu a todos nós. Irmãos, não há desculpa outra que você possa dar ao insucesso da sua vida, a desgraça do teu relacionamento conturbado dentro de casa, filhos desesperados, inseguros, porque você não tem paz, porque você não tem sossego. Falta Jesus, irmãos. E olha, vou dizer para você, você pode ser o que você for na casa de Deus, mas se você não tem equilíbrio, se você não tem sossego na tua alma, é porque te falta Jesus. Jesus está faltando na casa dos cristãos. Jesus está faltando no coração dos cristãos. Tem faltado Jesus. Tem faltado o Jesus que você profere, o Jesus que você declara. Como Deus amaria nos ver felizes, como o Senhor amaria nos ver nos regozijando, com aquele gozo celestial no coração, como Ele gostaria de nos ver estendendo as mãos para abençoar e não amaldiçoar, como Ele gostaria de ver um coração do Jonas, o coração do Pedro, do Paulo, da Maria, sabe, olhando para as dificuldades e falando: ô dificuldades, ô pedra do caminho, saia que eu quero passar. Porque Ele não te falta, porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Quando você diz nada, é tão subjetivo. Quando você diz nada, é tão abstrato. Sabe por quê? A vida tem 50 trilhões de detalhes por dia. E eu prefiro parar de pedir as bênçãos específicas. Eu preciso pedir que Ele não me falte. Eu preciso pedir que Ele complemente, que Ele entre no meu ser e me torne um com Ele. Assim como Ele foi um com o Pai e o é até hoje e o será para sempre. E Ele disse, Ele fez um clamor para nós: assim como eu sou um com o Pai, quero ser um contigo. E assim como Ele é um comigo, eu quero ser um contigo, meu irmão. Eu quero ser um contigo, meu amigo. Eu quero ser um contigo, meu pastor. Eu quero sorrir contigo, Fernandão. Eu quero dizer que eu sou muito grato a você, porque você é um amigo, é um irmão, porque andamos juntos por 15 anos e nos amamos. Coisa linda. No reino de Deus, homens se amam. No reino de Deus, homens se beijam. No nome de Deus, homens dão carinho para homens. Porque no reino de Deus há uma pureza extraordinária, cristalina, e um amor sem igual. Repete comigo: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor, e Ele estará sempre comigo. O Senhor é o meu pastor, e eu estarei exalando Ele, de tanto que Ele vai estar em mim. Curve a sua cabeça e diga para Ele: quero ser um contigo, Senhor. Quero ser um contigo, Senhor. Oh, Senhor. Jesus
Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. diferente hoje é o meu coração, bem baixinho. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é